estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está no seu vídeo, 3651-7200. Ligue, se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista e Debate agora está disponível na internet. Acesse o nosso portal www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade, além de poder ver e acompanhar as matérias e notícias que são preparadas com exclusividade a você, trabalhador e trabalhadora. Participe, venha ser sócio do sindicato. Criada com o objetivo de regulamentar as relações individuais e coletivas de trabalho, a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, completou 70 anos de vigência no dia 1º de maio. E para falar da trajetória da lei, sucessos e dificuldades, estamos recebendo o coordenador do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o senhor José Silvestre. Silvestre, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Ok, eu que agradeço, Eduardo. 70 anos da lei da CLT é um marco na história do trabalhador. É um marco histórico na vida brasileira e na vida dos trabalhadores, né? Certamente, esses 70 anos de história do nosso Código do Trabalho, vamos chamar assim, né, trouxe muitos avanços, né, para os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras. A gente pode fazer um esforço de tentar nos reportarmos há 70 anos atrás, imaginar o que seria, primeiro, o Brasil, né, e como seriam as relações de trabalho no Brasil naquele período, e imaginar, se é que é possível imaginar hoje, um país como o nosso sem um instrumento tão fundamental para essas relações de trabalho, que é a CLT, né, a Consolidação das Leis de Trabalho no Brasil. Então, eu acho que é um dos códigos de trabalho mais avançados do mundo. Há muitas críticas com relação à CLT, pelo fato de, eventualmente, ela estar com alguma defasagem, né, mas eu acho que o fundamental é que todo o seu arcabouço, né, vem no sentido da garantia e da defesa dos trabalhadores brasileiros, né? E quando nós estamos falando de trabalhadores brasileiros, obviamente que aquela parcela dos trabalhadores que está formalizada, ou seja, que tem registro em carteira. São esses que estão protegidos pela CLT. Mas nós temos um imenso desafio, que é fazer com que essa outra parcela, que não tem essa proteção da CLT e de outros instrumentos jurídicos, como as convenções coletivas de trabalho, os acordos coletivos de trabalho, esse acho que é um outro grande desafio que nós temos pela frente. É um significado histórico, então, a criação da CLT. Sim, sem sombra de dúvida, que é uma peça fundamental, né? E aí eu acho que é importante, eu imagino que a gente vai ter, ao longo do programa, nós tenhamos momentos para falar um pouco dos antecedentes, ou seja, o que levou à criação do nosso Código do Trabalho, a CLT. Ele veio para defender os interesses dos trabalhadores. Eu lhe pergunto, qual é o papel, então, dos trabalhadores na criação da CLT? Então, eu acho que tem um papel fundamental. Primeiro, vamos fazer um esforço de voltar no tempo e imaginar o seguinte: o que era o Brasil, não o Brasil de 43, quando foi criada a CLT, mas imagine o Brasil de 30 e o Brasil do final do século XIX, que é quando começam os primeiros, né, movimentos, as chamadas, as primeiras associações que vão desembocar, digamos assim, na criação do sindicato já no século XX. Mas nós tivemos uma efervescência muito grande no início do século XX, com a criação dos sindicatos, com a organização dessas primeiras associações e entidades, obviamente daqueles trabalhadores, daqueles setores, né, emergentes naquele momento. Então, o setor
de imóveis, do setor gráfico, né, ferroviários, assim por diante. Na época era um grande... E com a vinda, né, com a chegada do Getúlio Vargas ao poder através da Revolução de 1930, é naquele período, né, que você finca as bases para a criação da CLT. Quer dizer, ele tem uma série de instrumentos jurídicos, por exemplo, temos também a criação do Ministério do Trabalho e Indústria, que é de 1932, quer dizer, tudo isso são antecedentes, né, são movimentos, né, que levam à criação da CLT em 1943. Certo. Então, para chegar na CLT, você tem uma série de decretos, de leis, etc., que vão compor a CLT. E a partir daí, nesses 70 anos, ela foi sofrendo também uma série de modificações e de incorporações, né, de uma legislação que trata, obviamente, que versa sobre os mais diversos temas relacionados à relação capital e trabalho. Eu sei que são muitos, mas eu gostaria que você citasse ou elencasse ao nosso telespectador que tem em casa, que nos assistem, os pontos mais fortes dessa legislação na sua visão. Olha, tem vários pontos, vários itens, mas eu poderia frisar, por exemplo, a questão da relação do vínculo de emprego, da relação de emprego, poderia citar a questão da jornada de trabalho, poderia citar a questão da hora extra, né? Por exemplo, pela CLT só é permitido fazer 2 horas extras dia, né? O descanso semanal remunerado, a incorporação do 13º salário, que é criado com a lei 1962, uma série de leis, enfim, de artigos que versam sobre a questão adicionais de insalubridade e assim por diante. Quer dizer, são vários pontos da CLT. Eu diria para você o seguinte, e para os telespectadores, que todos os temas, todos os itens relacionados ao trabalho e, portanto, essa relação entre capital e trabalho, eles estão cobertos, estão contemplados na CLT. Lembrando a você, telespectador que nos assiste, eu sei que são muitos trabalhadores, você pode participar do programa através do nosso e-mail, visãoemdebate@ig.com.br. O tema do programa de hoje, os 70 anos da CLT. O meu convidado é José Silvestre, ele é coordenador do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Lembrando a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Clique no nosso e-mail, participe do programa. visãoemdebate@ig.com.br é o nosso endereço eletrônico para que você possa mandar as suas perguntas ao nosso entrevistado de hoje, que é do DIESE, o José Silvestre, tratando o tema 70 anos da CLT. Silvestre, existem discussões sobre a necessidade de atualizações na CLT. O que você acha? A CLT está na sua melhor idade ou precisa realmente de alterações? Eu diria que, no geral, não há necessidade de alterações na CLT. Obviamente que um instrumento, né, a consolidação de um conjunto de leis que tem 70 anos, pode ser que você tenha um ou outro aspecto que careça de ajuste. Mas eu diria que, do ponto de vista geral, a CLT dá conta e é um instrumento fundamental de garantia dos direitos dos trabalhadores. Porque também, Eduardo, nós temos que pensar o seguinte: muitas vezes aqueles que criticam a CLT, que ela estaria defasada ou que ela estaria anacrônica, coisa parecida,
tem que considerar o seguinte, quais são as relações de trabalho que existem no Brasil, qual é a nossa estrutura sindical. Uma coisa, para que o trabalhador também tenha essa percepção, uma coisa é você ter um sindicato, né, com capacidade de negociação, né, com capacidade de interlocução, como, por exemplo, é o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Né? Tá certo, para os metalúrgicos de Osasco, a CLT não tem toda a importância que tem para um sindicato pequenininho que não tem poder de barganha, etc, etc, etc. Ah. Então, nós temos que avaliar também sobre essa ótica, ou seja, sobre a ótica das relações de trabalho no Brasil. Né? O Brasil nunca foi um país que prime, por exemplo, pela cultura da negociação. Né? Você precisa ter uma legislação que ancore os direitos dos trabalhadores no sentido de dar condições de igualdade na negociação com o patronato e assim por diante. E aí está o grande papel importante do sindicato. Do sindicato. E também da própria CLT. Né? Que respalda o trabalhador. Que dá esse respaldo em grande medida para que esse processo tenha condições de avanço e de melhoria. Agora, Silvestre, em relação à sua flexibilização, qual é o real objetivo por trás da intenção de se mexer, então, na CLT? Não, na verdade, o que tem por trás que o patronato está pregando, né, os seus prepostos, no sentido de redução de custos, né? Quer dizer, a discussão que está posta, o que teve posta, agora retorna, que é a discussão da reforma trabalhista, né? Passa, por exemplo, pelo que o patronato está propondo como a própria CNI, né? Que, na verdade, o que a CNI está colocando as 101 propostas, não tem nada de novo, é uma coisa que foi feita no começo dos anos 2000, eles fizeram algum ajuste aqui e acolá, fundamentalmente, e quase todas as medidas vêm no sentido de desregular, de flexibilizar, tá certo? Aquilo que está ancorado, que está posto, que está previsto na nossa CLT. Agora, você citou a CNI, já engatando na sua resposta, a CNI fez 101 propostas de mudanças trabalhistas. Para a indústria, as alterações soam como modernização. Já o movimento sindical vê com a precarização. Como você avalia, então, Silvestre, essas duas propostas? Então, as propostas vêm no sentido de flexibilizar, de desregulamentar e, portanto, de reduzir custo e de ferir direitos, né, vis-à-vis o que prevê a CLT. Então, o movimento sindical está corretíssimo quando defende a manutenção da CLT, porque é um instrumento de garantia. E eu insisto nisso. Nós estamos falando de um país continental, né, e que você tem uma estrutura sindical, uma organização sindical, que tem sindicatos que vão do Iapoque ao Chuí, tá certo? Com capacidades de interlocução e de negociação extremamente diferenciadas. Né? Então, é isso que eu estou falando. Quando você está falando dos grandes sindicatos organizados, de tradição, com capacidade de negociação, de interlocução com o patronato, isso é uma história. A outra coisa é os sindicatos ou as categorias profissionais que têm muito pouca força para negociar, tá certo? Portanto, você precisa de um instrumento que garanta, né, a negociação. Então, é isso que eu estou falando. Se você tivesse, por exemplo, se nós tivéssemos no Brasil uma legislação que garantisse organização do local de trabalho, por exemplo, né, para poder tratar das questões das relações do dia a dia ali, né, claro, com a anuência do sindicato, etc, etc. Se você tivesse isso, aí nós teríamos outra realidade. Então, é isso que eu estou falando. Você precisa de uma legislação também que dê bases, que ancore essa negociação. Acho que a negociação tem que ser livre entre as partes, tem que ter consistência, mas você precisa ter uma legislação que garanta isso. É uma briga, né, boa, hein? É uma boa briga, né? É uma boa briga essa questão da organização, por exemplo, organização no local de trabalho. Né? As formas de organizar os trabalhadores têm isso garantido nas empresas. É preocupante essas 101 propostas? Você é otimista? Ou você acha que pode ter alguma mudança aí? Algum ganho para o lado patronal, por exemplo? Não, olha, pelo lado patronal é o seguinte, o setor empresarial brasileiro, né, as suas várias organizações,
têm uma capacidade, um poder de intervenção, de interlocução com o governo fantástico. Basta ver que, ultimamente, por exemplo, desde 2011, o governo atendeu praticamente todos os pleitos do setor empresarial. Seja do ponto de vista da política fiscal, questão da desoneração da folha de pagamento, a redução das alíquotas do IPI, tudo bem no sentido de estimular a economia, claro. Né? Mas é uma bandeira, é um pleito dos empresários brasileiros. E o governo tem atendido praticamente toda a pauta, toda a agenda do patronato. O senhor quer dizer, então, é preocupante, então pode ser que possa atender uma dessas propostas? É possível que você tenha, né, alguma... Isso vai depender também, eu acho que aí depende muito também dos trabalhadores, do movimento sindical, da força, da capacidade de... Ninguém é contra fazer o debate, fazer a discussão, né? Mas desde que você tenha condições de igualdade do ponto de vista dessa negociação, né? Então, eu espero que a gente não tenha que flexibilizar mais, né, as relações, a legislação brasileira e, portanto, a CLT. Mas isso vai ser, o setor patronal está tentando colocar na agenda. Por isso que o sindicato tem um papel importantíssimo, as forças, né, as centrais, para que possa responder e o trabalhador e trabalhadora desse Brasil afora, para que possamos aí realmente ser respeitadas as leis dos trabalhadores. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios José Silvestre, ele que é coordenador do DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, grande parceiro do sindicato, tratando o tema 70 anos da CLT. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. O tema do programa de hoje, os 70 anos da CLT. Meu convidado, José Silvestre, coordenador do DIESE. Silvestre, é possível mexer nas leis trabalhistas de modo a assegurar mais direito aos trabalhadores? Sem dúvida. Se for para mexer no sentido de avançar, né, de melhorar o que nós temos, estamos completamente de acordo. Agora, o que a gente vê, o movimento que tem aí por parte do setor empresarial vai na direção contrária, ou seja, seria de flexibilizar, de desregulamentar, tá certo? E, portanto, de perda de direito. Flexibilizar, normalmente, é sinônimo de perda de direito. De perda de direito, né? E é o que tem sido, o que a gente tem assistido aí. Agora, em cima dessa sua resposta, quais são, então, as expectativas para um aperfeiçoamento da CLT, sem que estejam, claro, em risco os direitos consagrados pelos trabalhadores? Então, naqueles itens, né, que talvez precise um pouco mais de ajuste, de melhoria, né, insisto, no avanço, por exemplo, do ponto de vista do emprego, do vínculo do trabalho, por exemplo, do ponto de vista da jornada, né? Por exemplo, do ponto de vista de banco de horas. Ou seja, manter as principais metas, né? Eu digo o seguinte, no sentido de a gente melhorar o que tem, tá certo? Certo. Então, eu acho que é passível de mudança, desde que essa mudança não seja sinônimo de flexibilização, tá? E que, portanto, implique perdas, né? Perda de algum direito
que está inserido na CLT ao longo desses 70 anos. Você falava no primeiro bloco um pouco de história, né? Um pouco da história antes da criação da CLT. Sobre os direitos trabalhistas, o que mudou no Brasil em relação a 70 anos, Silvestre? Eu acho que mudou muito, né? Porque primeiro que o Brasil mudou muito, os trabalhadores mudaram, tá certo? Acho que as empresas também mudaram, né? A economia mudou, enfim. E, portanto, essas mudanças têm que, e acho que foram refletidas na própria CLT. Agora, a gente tem que considerar o seguinte, o que era o Brasil de 70 anos atrás? Isso. Né? A industrialização brasileira, ela é uma industrialização nova, né? Então, por exemplo, nos anos 40, tinha muito pouco indústria no Brasil. Aliás, todo o movimento, né, que resultou na consolidação das leis trabalhistas brasileiras, que é a CLT, é fruto disso, né? Você tem ali a organização dos sindicatos, né? Você tem, à medida que você tem o avanço da indústria, tanto isso é verdade que boa parte das entidades, né, sindicais são entidades sindicais criadas nesse período, são em razão do avanço, né, da industrialização brasileira, da urbanização do país, né, que caminha junto, né, anos 40, principalmente 50, 60, né? E aí eu acho que isso foi um pouco moldando a legislação na medida que foi também inserindo novas leis, novos decretos, tá certo? Em razão dessas mudanças no país. Ok, Silvestre, para finalizar da minha parte, queria saber da sua opinião, da força, da presença, da importância que é o sindicato para os trabalhadores. Não, sem sombra de dúvida, o sindicato é um instrumento fundamental para os trabalhadores e também para a tentativa, obviamente, de tentar, de alguma medida, regular, né, as relações capital-trabalho, ou seja, ser um instrumento regulatório do mercado de trabalho, né? Agora, imagine você se não tivesse sindicato, né? Quer dizer, com os sindicatos, o papel que ele tem, nós já temos uma situação bastante, e inclusive o sindicato com a própria legislação, nós já temos situações, eu diria, de muita precariedade, né, nas relações de trabalho. E não estou falando apenas dos trabalhadores que não estão protegidos de alguma forma por essa legislação. Mesmo aqueles que estão protegidos pela legislação, você tem aí condições de trabalho em muitas áreas, condições de trabalho muito precárias. Então, isso é verdade que você tem hoje no Brasil, por exemplo, uma legislação, né, ou que já foi votado ou em processo de discussão para votação por exemplo, de legislação que evite o trabalho escravo, né? Sim. O semi-escravo, questão do trabalho infantil, né? E outras situações. Portanto, voltando à questão, o sindicato, eu acho que o sindicato desempenha um papel fundamental enquanto instrumento de representação e de luta e de garantia dos direitos dos trabalhadores, né? Se nós não tivéssemos o sindicato, certamente a situação seria muito pior. Tá certo. Foi uma aula aqui que a gente apresentou a você, trabalhador e trabalhadora que nos acompanhou nesse programa, que tratamos do tema os 70 anos da CLT. Eu estive aqui com o companheiro José Silvestre, coordenador do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Obrigado, Silvestre, por ter aceito o nosso convite. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Ok, obrigado, Eduardo, e estou à disposição. E obrigado a você, telespectador, trabalhador, trabalhadora que nos assiste, pelo seu carinho, pela sua audiência. Agora você já sabe, nós temos um encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate, através do canal eletrônico. Você opina e participa, visãoemdebate@ig.com.br. E também você pode participar também e assistir esse programa e outros da nossa grade através do nosso site, no www.sindmetal.org.br. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau.